Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite um tema bastante interessante. Eu quero falar com você nessa noite sobre a escola de José. José do Egito. Essa história já bem conhecida. Já foram feitos filmes, desenhos. Lindo, né? Linda história. É uma história de um homem que se tornou um vencedor. A história de um homem que saiu de um poço e foi parar no palácio. A história de um homem que passou por muitas dificuldades, mas ele se tornou um vencedor. Eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus tem planejado para a sua vida, o que Deus tem planejado para a sua família, o que Deus tem planejado para a sua história, é uma vida de vitória. Deus quer fazer de você um vencedor. Deus quer fazer de você um campeão. Porém, nós precisamos entender que a ótica de ser um vencedor para Deus, eu vou usar esse termo, a ótica do sucesso para Deus, é um pouco diferente do que você vê de sucesso aí fora. Se você for, ou se você já assistiu aquelas palestras motivacionais, ou se você for assistir uma palestra, uma palavra, uma conferência de um coaching, que é uma coisa muito, que está agora no auge hoje, é coaching para tudo tem coaching hoje. Você vai ver que eles focam apenas em um propósito, que é voltado para as coisas dessa terra. Quando Deus fala em sucesso para nós, quando o Senhor fala em vitória, quando Deus fala para nós sermos um vencedor, não diz respeito apenas e principalmente não é ligado às coisas materiais. Porque a Bíblia diz assim, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O sucesso para Deus não diz respeito a você conseguir os bens materiais ou realizar todos os sonhos materiais que você gostaria de ter. Porque não adianta ter coisas e não ter paz. Não adianta ter privilégios e não ter família. Não adianta. O propósito de Deus para nós é que a gente possa viver uma vida plena em todas as áreas. E José passou por uma escola, irmãos. O que levou José daquele poço ao palácio foi uma escola que ele passou. E eu creio que eu e você vamos nos identificar com essa história nessa noite. Porque nós vivemos um mundo hoje onde as coisas são muito instantâneas. Tudo é muito rápido hoje. As coisas estão cada vez numa velocidade maior. Hoje você pode pegar um avião aqui no Brasil e talvez com algumas horas, o mesmo tempo que você gasta de uma viagem daqui para um estado do sul do Brasil, no Paraná, esse avião chega na Europa, no outro continente, cruza o oceano. 10 horas de voo você está na Europa. Eu lembro quando o pastor João morava em Nova Santa Rosa, nós gastamos 11, 12 horas para chegar lá em Nova Santa Rosa, quando nós íamos lá na igreja lá ministrar. Então o mundo hoje ficou pequeno, irmãos, a velocidade está muito grande. E nós precisamos entender que Deus tem um propósito de trabalhar no nosso interior, trabalhar aqui dentro de nós. E é por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então se você ama a Deus, tudo que você está passando hoje vai cooperar para o seu bem, ainda que você não entenda sobre isso. E eu quero te mostrar como um jovem, José, caçulinha da família, preferido do seu pai Jacó, até um certo ponto mimado, filho da velhice de Jacó, que recebia alguns privilégios numa estrutura familiar, onde o mais importante era o primogênito, porque a Bíblia sempre mostrou a ênfase no primogênito.
José era o caçula daquela família. Depois de José, nasceu Benjamim. Ele já não estava mais em casa. Mas numa cultura onde se dá-se ênfase ao primogênito, o caçula tinha privilégios. Como esse jovem se tornou um homem de sucesso. Como ele se tornou uma pessoa, como eu disse, que saiu do poço. Muitos aqui conhecem a história, eu vou ler o texto. O texto é um pouquinho longo, mas eu preciso ler. Mas tudo isso começou com um sonho. Tudo começou com um sonho. Porque o que é o sonho? O sonho é uma visão que Deus coloca no seu espírito. É algo que Deus planta dentro de você, aonde Ele vai lá na frente e te mostra algo a respeito de você, a respeito da sua família, a respeito do seu ministério, a respeito do seu chamado, a respeito das suas coisas, aonde Ele te mostrou lá na frente, mas você está vivendo hoje aqui. Isso é um sonho. E José teve esse sonho. E uma das coisas que nós precisamos guardar no nosso coração, ter no nosso coração, é que nós precisamos tomar cuidado com quem nós abrimos o nosso coração e com quem nós falamos os nossos sonhos. Porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir os seus sonhos. Seus verdadeiros amigos, as pessoas verdadeiramente que querem o bem de você, existe uma maneira de você conhecer essas pessoas. Se você quer saber quem é seu amigo, se você quer saber quem realmente quer o seu bem, quem gosta de você, quem torce por você, eu vou te dar uma dica. Comece a contar para ela as suas vitórias e o seu sucesso e veja qual vai ser a reação que ela vai ter. Porque quem ama você, quem gosta de você, vai vibrar quando você vence. Vai vibrar quando você vence. Mas os nossos sonhos, nós precisamos tomar cuidado e guardarmos no nosso coração, porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir, irmãos. Porque imagine você, é como Deus, que é onipresente, Ele vai lá no seu futuro, e Ele é onisciente, onipotente, Ele vai lá no seu futuro e pega, é como Ele pegasse uma câmera digital e tirasse uma foto da sua vida, da sua família, do seu negócio, do seu chamado, 20 anos lá na frente. Ele vem, tira a foto e descarrega essa foto, ele baixa essa foto no seu coração, no seu espírito. Esse sonho muitas vezes pode ser fruto de um sonho real, no sentido assim, um sonho mesmo, de você dormir e sonhar com aquilo. Quantas pessoas eu já ouvi que dormiram e sonharam com aquilo que Deus queria fazer na vida delas e elas tomaram posse daquilo. Outros, esse sonho, ele veio em forma de uma palavra no espírito dela. Talvez num culto, num momento de oração, onde ela estava, ela recebeu uma palavra no seu espírito, ela abraçou aquilo. Às vezes esse sonho vem em forma de uma visão. Deus te dá uma visão, abre a sua visão e você tem uma visão do mundo espiritual. E eu sei que isso muitas vezes é difícil da gente entender, porque nós somos muito imediatistas, nós estamos olhando o momento que nós estamos vivendo aqui. E quando Deus nos mostra alguma coisa lá na frente, não significa que aquilo vai acontecer do dia para a noite. Na velocidade que nós vivemos no mundo de hoje, existe um tempo. E com José não foi diferente. Quando Deus deu um sonho para ele, e nós vamos ver aqui pela palavra de Deus em Gênesis capítulo 37. Eu vou ler alguns versículos para que você possa acompanhar. Muitos aqui conhecem a história, mas eu preciso ler, porque talvez tenha algumas pessoas que não conhecem a história. Então eu vou ler um pouquinho rapidamente, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Mas a grande maioria vai olhar no telão, né? Essa letra aqui está bem maior. Gênesis capítulo 37, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos,
Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é o mesmo nome de Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica talar de mangas compridas, uma roupa especial, uma veste especial. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Pois lhe disse: rogo-vos ouvir este sonho que tive. Olha só, José tinha 17 anos de idade. Olha o que é ainda um menino. Ele sabia que os irmãos já não gostavam muito dele. Ele sabia que os irmãos tinham ciúmes dele. Aí ele vem e conta esse sonho aqui para os irmãos. Olha o resultado. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante ti? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Jacó ou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem o encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Aqui começa a formação de José. Uma das primeiras características que nós vemos no coração e na vida de José é que José, em primeiro lugar, ele era um jovem, apesar de ter 17 anos de idade, ele era um jovem temente a Deus. Você vai ver em algumas passagens aqui que o Senhor era com José. Por quê? Porque José temia ao Senhor. E a outra coisa que José era, ele era um jovem obediente. Se você quiser ter sucesso e ter vitória na sua vida, duas coisas são importantes para nós. Temos um coração temente a Deus e temos um coração obediente, não somente a Deus, mas às pessoas das quais o Senhor revestiu de autoridade sobre nós. Isso é muito importante, porque para que você chegue aonde você deseja chegar, existe um processo, querido, existe um caminho. José não saiu do poço, como nós vamos ver aqui, e foi até o palácio do dia para a noite. Alguns anos se passaram ali, muita coisa aconteceu. E a formação de José é o que eu quero mostrar, por isso que o título é A Escola de José. Qual foi a escola que José passou? E não há uma melhor maneira de se treinar alguém do que de maneira prática. Quem aqui já fez universidade, ou quem já fez um curso técnico, quem já estudou, está estudando, você sabe o quão diferente é de uma sala de aula e da prática do trabalho. Aos 17 anos de idade, eu comecei a estudar em Ribeirão Preto, e eu me formei, estudei por acho que 2 anos, se eu não me engano. Eu me formei em prótese dentária. Por formação, eu sou protético. E eu tive uma grande dificuldade, porque quando eu saía da sala de aula e eu ia para o laboratório praticar, havia uma grande diferença
Era muito bom ter aquela teoria, mas na prática ali as coisas eram diferentes. José, a escola de José foi uma escola prática. A escola de José não foi uma escola teórica. A escola de José não foi sentar numa carteira, numa sala de aula e receber ali a instrução e alguns princípios a respeito de determinadas coisas da vida, para que se tenha sucesso, para que se tenha êxito. José viveu o que viveu na prática. É o que muitas vezes nós estamos aqui passando hoje. O que você precisa entender é que isso que você tem passado, as dificuldades que você tem enfrentado, o caminho que você tem trilhado, tudo isso tem contribuído para a sua formação e para a sua instrução. É por isso que eu disse aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José teve que passar por 3 níveis de ensino. Nós poderíamos classificar hoje como fosse o 1º grau, 2º grau e o 3º grau, ou universitário, vamos dizer assim. Vamos parar no 3º grau, por exemplo, que é o hoje que mais se pede, né? É o 3º ou 2º grau, agora eu confundi. 3º colegial, né? Não sei, hoje mudou, né? Hoje já não tem mais 8, eu estudei até na 8ª, agora já tem o 9º. Mas quem é das antigas aí está me entendendo, amém, irmão? Tem paciência comigo aí, que faz muito tempo que eu saí de uma sala de aula desse molde aí. Mas ele passou por 3 níveis na vida dele. Se matriculou aos 17 anos de idade. E aí começou o processo do trabalho de Deus no coração de José. E eu quero mostrar para vocês quais são esses níveis. Mas Rúben, ele vai então, continuando o texto, ele chega lá para dar notícia dos pais. Aquele homem fala aonde os irmãos dele estavam apacentando. E ele chega lá, e quando ele estava chegando lá, os irmãos intentaram no coração matá-lo. Vamos matar esse rapaz, vamos matar esse sonhador aí. Fica fazendo esse sonho aí, o papai já fica mimando ele demais, e agora ele fica com esse sonhozinho dele aí, achando que nós todo mundo vamos se dobrar. Onde já se viu? Quando que nós vamos se dobrar diante dele? Vamos matar esse menino aí, vamos ver o que vai dar os sonhos dele. Aonde vão parar esses sonhos? Quantas vezes as pessoas tentaram matar os teus sonhos, irmãos? Quanta gente tentou matar o seu sonho? Talvez o próprio diabo, o inimigo, tentou vir dizendo que você não ia chegar lá, que você não ia conseguir. Há pessoas que tiveram que enfrentar tremendas lutas porque os seus sonhos foram tentaram destruir os seus sonhos dentro da sua própria casa. Talvez seu pai, sua mãe disse que você não ia ser nada, disse que você não ia conseguir, disse que você não ia virar, não ia ser ninguém na vida. Talvez a sua professora disse que você não ia chegar em lugar nenhum. Talvez o seu melhor amigo, sua melhor amiga disse que você não ia dar certo, que você nunca ia casar, que você nunca ia ter uma família, que você nunca ia ter sucesso na sua vida. Talvez tentaram matar os seus sonhos, assim como tentaram matar os sonhos de José. Mas como eu disse no começo, havia 2 coisas importantes na vida de José. Ele temia ao Senhor e ele era um jovem obediente. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, aquele presente, aquela roupa especial do seu pai, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Rúben, o seu irmão mais velho, tentou livrá-lo. Mas os irmãos disseram assim: não, nós vamos dar um castigo nesse menino. E a primeira coisa que fizeram, queridos, é tiraram a túnica, tiraram a roupa especial que ele recebia do pai. Se fosse nos dias de hoje, se fosse fazer uma comparação nos dias de hoje,
É como você pegasse um menino de 17 anos, tirasse aquele tênis de marca dele, tirasse aquela camiseta de marca dele, tirasse o celular dele, meu Deus do céu. Aí é tortura, né? Tirasse o celular dele, tirasse o videogame, tirasse tudo dele. Tiraram tudo de José. Porque José precisava passar pelo processo. Então Judá, seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemos-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Primeiro nível que José passou foi o poço. O que é o poço? Onde Deus, tudo começa a ser tirado de você. Onde tudo que você tem começa a ser tirado. Primeira coisa que fizeram com José foi tirar as coisas que ele tinha. Eu sei que isso é difícil, porque nós não fomos treinados, nós não fomos ensinados a perder, irmãos. Nós não fomos ensinados, a vida não nos ensinou. Por isso é muito importante nós ensinarmos os nossos filhos. Crianças e jovens que estão sendo criados tendo tudo, aonde eles não perdem absolutamente nada, terão uma enorme dificuldade na vida. Por isso que nós estamos vendo essa geração hoje. Eu sou de uma geração, irmãos, eu sou de um tempo que eu nunca tinha ouvido falar de criança com depressão. Eu nunca tinha ouvido falar de criança fazendo tratamento com psicólogo. Não existia isso na minha época. Porque nós éramos de uma época onde se tinha muito pouca coisa. Onde a gente se ouvia mais não do que o sim. Hoje a geração de hoje, ela ouve mais sim do que não. Então quando eu sonhava com alguma coisa, quando eu precisava de alguma coisa, quando eu pedia alguma coisa, para mim a primeira resposta que vinha na minha cabeça era o não. Se tivesse o sim, glória a Deus, era lucro. Mas eu já ia preparado para receber o que? O não. Hoje a geração é o contrário, irmãos. É uma geração do sim, que tudo que se fala é sim, tudo que fala sim. E quando fala-se não para essa geração, elas se fecham, querem se matar, querem abandonar tudo, se revoltam, porque ouviram um não. Primeiro nível é o poço, onde Deus começa a tirar algumas coisas, queridos. Eu sei que talvez você diz assim: ah, pastor, mas eu não entendo. Depois que eu abri meu coração para Deus, depois que eu abri meu coração para Jesus, parece que a minha vida, me entenda, parece que a minha vida piorou em vez de melhorar.
Parece que as coisas agora estão mais difíceis. Parece que em vez de ganhar, eu comecei a perder. Mas entenda, querido, é uma fase, porque Deus está tirando aquilo que não veio dele. Porque tudo aquilo que não veio de Deus, tudo aquilo que vai te atrapalhar, porque agora você entregou a sua vida para Ele, agora a sua vida está no comando dEle, Ele vai começar a tirar de você aquilo que não é bom para você, ainda que você achasse que aquilo era bom. Então Deus começa a tirar, e esse período do tirar, irmãos, isso dói. Que, como eu disse, nós não fomos acostumados a perder. Nós não somos treinados para perder. Nós somos treinados só para ganhar. Mas no reino do Espírito, lembra que eu falei que a ótica de Deus, a maneira como Deus vê as coisas é diferente da nossa. Para nós, para o mundo, sucesso é ter, ganhar, juntar. Sucesso é comprar, adquirir, aumentar, crescer. Mas para Deus, sucesso, muitas vezes, é perder. Por isso que Jesus disse assim: quem quiser ganhar sua vida, vai fazer o quê? Perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, vai fazer o quê? Vai achar lá, vai ganhar. No reino de Deus, muitas vezes, perder é ganhar. E a gente precisa entender que esse momento faz parte da vida. Aquele momento onde as coisas começam a sair de nós. Mas o tremendo de Deus, que nesse processo da escola de Deus, o Senhor sempre permite que a gente possa experimentar momentos e tempos de refrigério no nosso coração. O que aconteceu? José foi vendido por um senhor chamado Potifar. Ele era um homem de um alto cargo no Egito, um homem poderoso no Egito. E esse homem comprou José como um escravo. E José foi trabalhar na casa de Potifar. Com certeza, irmãos, naquela época José era um jovem. José não sabia falar a língua dos egípcios. Com certeza ele chegou na casa de Potifar e ele foi fazer o pior serviço da casa. Menino, escravo, não sabia falar a língua. Você acha que ele ia chegar lá e já ia administrando a casa? Não, ele chegou com o pior serviço. Se o pior serviço fosse esvaziar a latrina, esvaziar a fossa, foi José que foi fazer. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora olha a diferença, querido. O Senhor era com José. Repita comigo: o Senhor era com José. Mais uma vez. Um pouquinho mais alto. Agora você vai dizer ao contrário. Ao contrário não, você vai mudar esse texto. Vai dizer: o Senhor é comigo. Mais uma vez. Isso. Assim como o Senhor era com José, o Senhor também, Ele é com você. Ele é com você, Ele não vai desamparar você. Ainda que pareça que hoje você está na pior. Imagina José. A Bíblia diz que Jacó era um homem muito próspero lá em Israel. E agora ele está longe da família dele. Ele está num país que ele não sabe falar a língua. Ele foi traído pelos seus irmãos. Ele saiu de toda aquela comodidade do filhinho predileto, com a roupinha especial, comidinha na mesa, colinho do papai, beijinho da mamãe. Agora ele foi fazer o pior serviço na casa de Potifar, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que você passe por circunstâncias difíceis, ainda que você esteja em lugares difíceis, não tire os seus olhos do Senhor. Não tire a sua confiança de Deus, porque Deus está trabalhando em você. Ainda que pareça que Ele tenha tirado tudo de você, Ele está te treinando para o palácio. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era
com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. José começou a crescer naquela casa. Por isso eu quero dizer uma coisa para você: o grande problema de muitas pessoas, eles não sabem começar por baixo. Hoje a meninada quer emprego, irmão. Eles querem trabalhar na salinha com ar-condicionado. Ninguém quer ralar, a meninada de hoje não quer ralar mais não. Não quer pôr a mão no pesado não. Não quer suar mais não. Ele quer trabalhar no escritório, na mesinha do escritório, sentadinho ali na frente do computador, podendo usar o WhatsApp dele a hora que ele quiser. Mas ele não quer ralar mais não. Não falta emprego não, irmãos. Está faltando disposição, está faltando coragem. José começou lá embaixo. E ele começou ali. E o seu senhor Potifar começou a observar e viu que tudo que esse menino fazia dava certo. Nossa, esse menino, poxa vida, eu pus ele aqui para cuidar do meu jardim, pus ele para esvaziar a fossa. Nossa, a fossa na minha casa nunca mais encheu. Agora eu pus ele para cuidar das plantas, as plantas estão ficando mais bonitas. Eu pus ele para lavar o quintal, eu pus ele para jogar o lixo fora. E tudo que José punha a mão, tudo que ele punha a mão, Deus abençoava. E o seu senhor começou a ver que ele era um menino especial. E foi entregando mais responsabilidade, até que José chegou num ponto, irmãos, que Potifar entregou tudo nas mãos dele. Tudo. Isso não foi do dia para a noite. Isso não aconteceu do dia para a noite. Levou um tempo. José agora, ele tinha a senha do banco. José tinha um cartão de crédito. José tinha a senha da internet. José tinha a procuração de Potifar para assinar o talão de cheque. A única coisa que Potifar sabia, diz o texto aqui, é que ele sentava na mesa e ele comia. José administrava tudo para ele. Bem melhor da primeira posição que ele chegou, né? Bem melhor que o fundo do poço, não é, irmãos? De onde ele saiu, que saiu sem nada, só saiu com a roupa do corpo. Foi vendido como escravo. Agora José já falava a língua. Agora José já negociava. Isso aqui se passaram alguns anos. Isso não foi do dia para a noite não, irmãos. Ainda que a gente lê os capítulos aqui, e esses capítulos você vai virando as páginas, você pode ler em apenas talvez 15, 20 minutos, você lê 3, 4 capítulos da Bíblia, mas essa história aqui demorou mais de 15 anos, entre 15 e 17 anos para tudo acontecer. É ano barbaridade, não foi do dia para a noite. As coisas não são tão rápidas quanto a gente imagina, as coisas não são tão rápidas quanto nós queremos. Há um processo que nós precisamos fazer de semeadura, de cultivar e cultivando, de semeando e cultivando e semeando, para que lá na frente a gente possa colher. Continuando o texto para a gente acelerar. A quem servia, e ele pôs tudo como mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde então que o fizera mordomo de sua casa e tudo sobre o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que ele comia e se alimentava. Eu quero dar uma palavra para você. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei o que você faz, mas aonde você colocar a tua mão, Deus vai abençoar você. Deus é com você, Deus vai cuidar de você, Deus vai te usar como instrumento naquele lugar. Não interessa, porque aqui entra o segundo nível. É a casa de Potifar. O primeiro nível é o poço, onde muitas vezes Deus tira as coisas de nós. E aí Ele nos leva para a casa de Potifar, onde você administra o que não é seu. José tomava conta de tudo, mas nada daquilo era dele. Ele desfrutava. José agora, com certeza, não andava mais a pé, não sei se ele andava de cavalo, de carruagem. Eu não sei o que ele tinha lá, qual era o meio de transporte. José agora não fazia o serviço de limpeza. José agora tinha escravos, talvez lá na casa de Potifar, que já eram mais antigos. E agora José administrava sobre eles. O segundo nível é a casa de Potifar, onde Deus começa a te colocar muitas coisas na sua mão, mas nada daquilo é seu. E a impressão que você tem é que eu estou trabalhando para os outros.
Eu estou fazendo os outros crescer. E o meu patrão está ficando cada vez mais rico. Aquela empresa está ficando cada vez mais rica. E aquele homem é miserável, me paga tão pouco. Você não está ali para isso, querido. Você está ali para abençoar aquele lugar. Porque Deus está abençoando aquele lugar ali por causa de você. Você é o instrumento de Deus para abençoar aquele lugar. Então seja um instrumento, seja fiel a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Não se contente, porque isso não era o fim. Vamos parar aqui, irmãos. Olhe para mim. Vamos pensar. Diante daquilo que José, da maneira como ele chegou no Egito, e da maneira como ele estava agora na casa de Potifar, a ponto de Potifar confiar tudo na mão dele, ele administrava tudo, irmão, seja na casa dele ou nos negócios dele, no campo, fala dos negócios. Quantos concordam comigo que já estava bom para esse menino? Sim ou não, irmão? Ele não tinha tudo para estar satisfeito? Ele não tinha tudo para estar tranquilo? Não, nossa, olha, de onde eu vim, do que eu era e aonde eu estou, meu Deus, muito obrigado. Concorda comigo que José agora está passando por um tempo de refrigério? Imagine só a aflição que aquele jovem, que aquele menino passou no poço, sendo traído pelos seus irmãos, na iminência de ser morto ali. Aí ele é tirado daquele poço. Talvez na hora que ele foi tirado ali, ele falou: ô pessoal, poxa vida, eu pensei que vocês não iam me tirar mais. Pô, que brincadeira de mau gosto. E ele estava pensando que o negócio ia acabar por ali, mas não acabou por ali. Não acabou por ali. Ficou mais sério ainda, porque agora ele foi vendido. E foi para uma terra longe. Então, da maneira como ele chegou no Egito, e da maneira como ele estava agora, meu Deus, melhorou demais. José só tinha motivos para agradecer a Deus, só tinha motivos para louvar o Senhor e dizer assim: Senhor, muito obrigado, o Senhor é maravilhoso, de onde eu estava, onde o Senhor me colocou, olha só. Com certeza José dormia num bom quarto, tinha uma boa cama, vestia roupas boas, comia bem, conversava, era relacionável com as pessoas, negociava, vendia, comprava, administrava. Olha que vida que José tinha, irmãos. Para José estava bom. Ele achava que estava bom. Mas para Deus não era o melhor. Deus tem o melhor para você, amém? Às vezes a gente acha que está bom, mas eu quero dizer uma coisa: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Olha, pastor, de quem eu era, eu só tenho motivos para agradecer a Deus. Glória a Deus, você está certo, e é assim mesmo, nós temos que fazer. Porque Deus tem a boa, perfeita e agradável. Tem gente que só quer ficar na boa. Tem gente que só quer na agradável. Mas eu quero experimentar, irmãos, a perfeita vontade dele para a minha vida. É você que decide aonde você quer ficar. Quando José achava que estava tudo bom, irmãos. Sabe, de tempos em tempos vem um momento de refrigério. E se a gente pudesse nas orações, a gente fazia essa oração assim para Deus, assim, ó. A gente não faz ela, mas lá no coração a gente pensa assim, né? Deus, não mexe não, Senhor. Do jeito que tá bom. Senhor, tá ótimo. Olha que paz. Senhor, olha, aqui na terra tem um ditado que diz assim, que time que está ganhando não pode mexer não. Senhor, ouve meu conselho. Não mexe não, Senhor. Olha, minha vida do jeitinho que está agora, Senhor, não mexe mais nadinha. Na hora que a gente não pensa assim, irmãos? Sim ou não? Quem já pensou assim? Eu já pensei. Tem hora que Deus permite que a gente vive um momento de paz, irmão. Na igreja está tudo na paz. Sabe, os crentes não estão dando trabalho. O pessoal não está brigando. O marido não está pulando a cerca. A mulher não está dando trabalho. Sabe, as finanças estão em ordem. Está tudo em paz. Ninguém está falando mal da gente. Esse momento de refrigério. Mas de repente, irmãos, vem uns ventos da val. Esses dias nós estávamos numa paz aqui na cidade, né, irmãos?
Aí numa tarde, irmão, veio um vendaval, derrubou placa aqui, derrubou árvore, derrubou um monte de coisa. De repente, irmão, só estava calor. Mas de repente veio um vendaval e derrubou. Mas o vento veio, mas ele o quê? Ele passou, irmão. Essas coisas vêm na vida da gente, mas elas passam. Amém? José achava que estava bom. Deixa eu acelerar aqui, aconteceu uma circunstância. José era um menino bonito. A mulher de Potifar pôs os olhos nele, quis ir para a cama com ele. E José falou assim: que isso? Como que eu vou me deitar com você? Meu senhor Potifar confiou tudo nas minhas mãos. A única coisa que ele não me deu foi você. Eu não vou fazer isso. E José fugiu dela. E a mulher ficou revoltada, tentou agarrar ele, ele fugiu, ela agarrou na roupa dele, rasgou, ficou com um pedaço da roupa dele na mão e fez um escândalo. E quando o marido dela chegou, falou assim: esse menino tentou me agarrar, tentou me violentar. Ainda que José era quem era, o cara acreditou em quem? Na mulher dele, e não num ex-escravo. O que José fez? Foi levado para a prisão. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira que fez a teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Repete comigo: o Senhor era com José. Mais uma vez: o Senhor era com José. Agora repete como eu falei para você mudar: o Senhor é comigo. Mais uma vez, mais forte. Amém? E ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, assim como ele é com você. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você pode dar um aplauso ao Senhor, querido? Tudo que você fazer, querido, se você temer o Senhor, se Ele for com você, Deus vai prosperar as obras das suas mãos. Você está entendendo que não é o lugar? Deus é com você no poço, te tira do poço, te leva para a casa de Potifar como escravo, te coloca num lugar de honra na casa de Potifar. Ele é com você. Depois te leva para a prisão. Aonde você estiver, querido, Deus é com você. O problema não é o lugar. A questão não é o lugar, é o nosso coração. Não perca o temor de Deus no seu coração. Não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Não tire os seus olhos de Deus, porque não é o lugar. Essa cidade, essa empresa, esse negócio, esse frigorífico, essa fábrica, esse mercado, esse povo, não é o lugar, querido. Porque se Deus é com você, aonde você estiver, a bênção dele vai estar ali. A bênção, a prosperidade vai estar com você. Você não vê em momento algum nenhum texto. Depois você pega lá em Gênesis e lê com calma. Em nenhum momento José falou assim: Deus está vendo, eu vou largar a mão. Uma hora eu estou embaixo, outra hora eu estou em cima. Uma hora eu estou embaixo, outra hora eu estou em cima. Uma hora o Senhor me levanta, uma hora o Senhor me derruba. Uma hora o Senhor me levanta. Deus! Não, irmão. José sabia o Deus que ele servia. Ele sabia. Terceiro e último nível, a prisão, aonde você vai começar a cuidar de pessoas. Primeiro, Deus começa a tirar tudo de você. Segundo, Ele põe você para cuidar de muita coisa, mas nada daquilo é seu. Terceiro, Ele vai começar a colocar você para cuidar de pessoas. Ele vai colocar você para cuidar de gente.
Ele vai colocar pessoas diante de você para você poder ajudar. Ele vai colocar situações para você poder amparar pessoas. Eu não estou falando só financeiramente não, irmãos. Talvez financeiramente é o que as pessoas estão menos precisando. É por isso que quando a gente fala sobre discipulado, quando a gente fala sobre acompanhamento, quando a gente fala sobre relacionamento, é nesses lugares que nós temos na igreja que as coisas são resolvidas, que as coisas são ajustadas no nosso coração. Só depois desse momento aí, irmãos, agora você está preparado para o seu propósito maior. Quando você passa pelo poço, quando você passa pela casa de Potifar, quando você passa pela prisão, onde Deus coloca pessoas para você cuidar, você está preparado para o propósito de Deus para a sua vida. José estava na prisão. Vamos ler só esse texto, nós vamos orar. José estava na prisão. Administrado, ele já não ficava mais trancado dentro de uma cela, porque ele era o administrador da prisão. E um dia José, por que eu estou falando que era cuidar de pessoas? Porque um dia ele viu 2 presos lá, um copeiro e um padeiro do rei. E os caras estavam meio tristes, meio cabisbaixo. E José foi lá perguntar, por que vocês estão assim? Se ele não se preocupasse com pessoas, tá nem aí, o cara é preso, que se vira, que se exploda, que se dane. Não tem nada com a vida dele. Mas não, ele reparou que os caras estavam tristes. E aí uns caras falaram, que nós tivemos um sonho. Aí ele contou o sonho, ele interpretou o sonho e o sonho se cumpriu. E José fala assim, quando você sair aqui da prisão, lembra de mim. Tudo bem, ainda que eu esteja administrando aqui a prisão, mas eu não quero ficar aqui não. O que aconteceu? Os caras saíram, lembraram de José, irmão? Não, passou 2 anos. Ele continuou mais 2 anos preso. Até que um dia, o rei, Faraó, teve um sonho e ninguém conseguiu. Aí o cara que teve o sonho revelado lembrou, na prisão, mandaram chamar José. José revela o sonho de Faraó. É esse texto aqui. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir em seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos, desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. José acordou presidiário e dormiu governador do Egito. Não menospreze o poder do teu Deus. Do dia para a noite, em 24 horas, Ele pode mudar a sua sorte. Assim como Ele fez com Jó, assim como Ele fez com José, assim Deus pode fazer com você também. Quando você imaginaria uma situação dessa? Porque é assim que você olha para a sua vida. Como que vai acontecer alguma coisa comigo, pastor? Quando que vai acontecer? Olha a minha vida, eu sou funcionário daquela empresa há 20 anos, ou eu sou funcionário público, tem meu salário fixo ali. Quando que as coisas vão mudar na minha vida? Quando que as coisas vão acontecer? Eu te pergunto, quando que ia acontecer na vida de José, irmão? O cara era presidiário. O problema é que muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus, nós não acreditamos no Deus que nós servimos, que Ele é poderoso para reverter o quadro, e às vezes pode ser feito do dia para a noite. A gente só precisa acreditar, porque o resultado disso tudo qual é? Reinar. É reinar. É reinar. E eu quero te perguntar, o que é reinar? Agora sim, reinar é bom, pastor. Reinar é ser rei, é tomar conta, é mandar. Porque agora, irmãos, olha só. Não era a hora de José, qual é o primeiro ato de José? Chama Potifar e a mulher dele aqui, porque agora ele estava acima do Potifar, o cara que era patrão dele, irmão. Que não acreditou nele, que acreditou na mulher mentirosa. Traz os dois aqui.
Joelho aqui. Fala a verdade. Diante de todo mundo aqui, ó. Fala a verdade. Eu tentei te violentar ou não? Fala a verdade. Era a hora da vingança, não era, irmãos? Era a hora da vingança. Tem muita gente, irmãos, que pensa em crescer. Tem muita gente que pensa em prosperar. Tem muita gente que pensa em aumentar. Sabe para quê? Para se vingar dos outros. Ah, deixa eu. Aquele cara vai me pagar. Toda a humilhação que ele me fez passar vai comer na minha mão aqui, ó. Eu quero ver a partir de agora. Agora é a minha vez. Agora é a minha hora. Não, irmão. Reinar não é para isso, não. Reinar não é para esse tipo de coisa, não. Deus não quer te prosperar, Deus não quer te dar coisas para você fazer a sua vontade, não. Esse é o problema de muita gente. Tem pessoas que buscam prosperidade, eles querem crescer na vida simplesmente para resolver e esbanjar nos seus prazeres, fazer o que ele tem vontade de fazer. Não é isso que Deus quer, não, irmãos. Reinar tem uma finalidade. O propósito central de reinar é servir. Reinar significa servir. Servir ao Senhor e servir ao seu próximo. Isso é reinar. Reinar não é mandar. Reinar não é dar ordem. Reinar é servir. Ainda que a gente não entenda. Teve um dia que Jesus pegou uma toalha, chamou os discípulos deles, pôs todo mundo sentado, pegou uma bacia e foi lá com a toalha e começou a lavar os pés dos caras. Começou a lavar os pés dele. Teve alguns que falaram assim, não. Pedro falou assim, não, o senhor não vai me lavar, não. O Senhor falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí Jesus falou assim para eles, da maneira como eu fiz com vocês, é para vocês fazerem também. Aí ele fala assim, quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja esse o que vos sirva. Reinar não é mandar. Reinar não é dominar sobre a vida das pessoas. Reinar é servir. Nós estamos aqui nessa terra, irmãos, para servir as pessoas. Nós estamos aqui na terra para ser um instrumento na vida das pessoas. Nós estamos aqui na terra para ser um referencial, para ser um modelo. A sua família, a sua vida precisa ser uma inspiração para as pessoas. Eu achei interessante. O Levi vai casar agora, no mês de dezembro. Ele vai passar o convite aqui para vocês depois. Eu achei interessante uma atitude que ele teve ao convidar alguns padrinhos. Algumas pessoas, é claro que não podia ser, teria mais pessoas. Mas alguns padrinhos dele ele convidou. Porque foram pessoas que serviram de inspiração para ele. Inspiração, a vida, o procedimento, o caráter, a postura, o comportamento. Ainda que você talvez não possa falar muito com as pessoas, mas a sua vida precisa se tornar uma inspiração para as pessoas. Nós podemos viver, irmãos, nós podemos ser uma inspiração sem dar muitas palavras. A sua vida demonstra quem você é, o caráter de Deus através de você. Uma inspiração. Reinar é ser uma inspiração para as pessoas. É as pessoas olharem para o seu casamento, olharem para o seu relacionamento, olhar para o seu namoro e falar assim, poxa vida, vale a pena nos dias de hoje ter um namoro saudável, um namoro santo. Vale a pena. Ainda existe gente casando hoje certinho, irmãos. Graças a Deus, numa geração tão promíscua, tão prostituída, tem gente casando certinho, tem moças casando virgem, irmãos, hoje, em pleno século 21, graças a Deus. Sabe por quê? Porque decidiram colocar Deus em primeiro lugar. A nossa vida
seu casamento, sua vida financeira, o seu comportamento, a sua linguagem, precisa ser uma inspiração, porque isso é reinar. Amém? Que o Senhor seja conosco, irmãos. Ainda que a gente tenha passado por essa escola, eu não sei em qual nível você está matriculado. Não sei se você está no nível 1, você está no nível 2, você está no nível 3, ou talvez se você já está até reinando. Glória a Deus. Mas lembre que o propósito é servir. O propósito é servir. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pessoal da música, por gentileza.